Olá minha gente, aqui quem vos fala é o evangelista Ítalo Ribeiro. Eu estou aqui nesse momento examinando um texto sagrado e gostaria de compartilhar com vocês. No livro de 1 Samuel, começa a contar, o livro conta uma história interessante relacionada a Saul, que era o atual rei de Israel, e a Davi, que seria o futuro rei. Saul teve o seu reinado negado por Deus. Quando houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, Deus deu uma ordem que Saul descesse e acabasse com os filisteus e com tudo que pertencia àquele povo. O que Saul fez? Acabou com os filisteus, mas trouxe o gado, as ovelhas e etc. E isso não sendo suficiente em relação à desobediência dele, ele ainda foi oferecer sacrifício diante de Deus. E aí Deus falou com Samuel, que era o profeta da época, que ele havia rejeitado o reinado de Saul. E Deus também mandou, nos capítulos à frente a gente podemos ver isso, que Samuel fosse até Belém e chegasse lá, a quem ele lhe revelasse, seria ungido como futuro rei de Israel, que nesse caso era Davi. Aí todo mundo já sabe, quando Samuel desceu a Belém, passou todos os irmãos de Davi e tal, Davi era o último porque estava no campo, enfim. Essa história aí eu não quero entrar em detalhes. Mas aí, Saul, apareceu em Saul uma questão que eu acho que era uma questão de ciúmes e também uma questão de rejeição, eu penso assim, porque o seu reinado havia sido rejeitado por Deus e Saul começou a perseguir Davi. Antes mesmo de Davi assumir o reino, começou a vir as perseguições. Saul desejava de tudo matar Davi. Jonatas, que era amigo de Davi e também filho de Saul, tentou várias vezes apaziguar o coração de Saul em relação a isso. E ali a gente começa a ver a perseguição. E várias vezes, inclusive dentro na caverna, outra vez no arraial, Davi teve chance de matar Saul. Até porque Davi também comandava uma equipe de homens de guerra. Só que quando o pessoal que andava com Davi falou para ele: olha, agora o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, acaba com ele por 2 vezes. Aí Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Aquele a quem Deus ungiu, eu não tenho o poder de tocar. Deixa que Deus vai tratar com Saul. Lá no capítulo 31 do mesmo livro, a gente começa a observar uma questão muito interessante, que é sobre a morte de Saul. Como foi que Saul morreu? Saul morreu porque ele se suicidou. Havia uma guerra, o povo de Israel estava perdendo, e quando Saul foi encurralado, ele olhou ali para o seu escudeiro e disse: olha, lança essa lança em mim, para que eu não morra na mão desse povo. E o escudeiro dele se negou a fazer aquele ato, e de repente o próprio Saul se lançou sobre a lança e ele mesmo se matou. Aí vem uma questão interessante, porque o livro de 1 Samuel com o livro de 2 Samuel eram só, quando escreveram era um livro só. Depois, por uma questão talvez de entendimento, de habilidades para encontrar as referências, coisas assim, foi separado. Só que o livro
livro de 2 Samuel é continuação do primeiro. Então, no primeiro capítulo, a gente percebe quando uma pessoa foi dar a notícia para Davi. E essa pessoa que foi dar a notícia para Davi contou a história um pouco diferente, né? Era um filho de uma amalequita, e quando ele foi dar essa notícia, ele disse para Saul, ele disse para Davi, melhor dizendo: olha, Saul já é morto, Jonatas também morreu, e etc, e etc. Aí Davi perguntou e disse: como que foi a morte de Saul? Aí ele contou uma história que, ao meu entender, ele queria contar uma vantagem. Talvez para ficar, como o povo fala aí hoje, né? Para ficar bonito na fita. E ele disse: não, eu cheguei lá no arraial, quando ele viu que estava perdendo a guerra, ele estava encostado perto da lança, e ele pediu que eu lançasse aquela lança sobre ele, e eu, já sabendo que ele não sairia daquela, matei Saul. Talvez aquele moço que levou a notícia não tinha noção da besteira que ele estava fazendo. Não tinha noção da besteira que ele estava falando. Aí Davi disse: ah, sim, é desse jeito, é? É. Deu ordem lá para os seus subordinados e disse: pegue uma lança e mata também esse rapaz que veio me trazer essa notícia. Porque como que ele intentou, teve a ousadia de levantar as mãos contra o ungido do Senhor. Acima de tudo, Davi respeitava a unção que havia em Saul. Então, o que Davi entendia? Não é questão para mim mexer, deixa que Deus faça. Aquele moço não matou Saul, coisa nenhuma, foi Saul que se suicidou. E aí, ao ver essa história, me vem a lembrança, aquele velho ditado que o povo diz: o peixe morre pela boca. Ou seja, talvez se aquele rapaz não tivesse falado demais, tivesse apenas contado a história como de fato ela foi, ele teria continuado vivo. E quantas das vezes isso acontece conosco, né? Às vezes queremos contar muita vantagem, às vezes queremos contar uma história gigantesca e nos enaltecendo, como se nós agora fôssemos a última bolacha do pacote, e às vezes é um assunto que nós não temos nada a ver. E pela nossa boca, nós pagamos um alto preço. A Bíblia diz lá em Tiago, para nós dominarmos a nossa língua, que é um pequeno leme que há em nosso corpo, mas se o homem conseguir dominar esse pequeno leme, ele domina todo o seu corpo. Fica essa reflexão para nós. Muitas das vezes, nós morremos, padecemos por falar demais. Quantas pessoas às vezes parece inofensiva a história que ela está contando, parece inofensiva o que ela está dizendo, mas complica a vida de milhões e milhões e milhares de pessoas por causa daquela história. Outras vezes, não complica a vida de mais ninguém a não ser a dele mesmo. Só que aquela história mal contada, com a pessoa querendo se vangloriar, pode custar talvez a própria vida daquela pessoa. O peixe morre pela boca. E esse moço que levou essa notícia para Davi morreu porque falou demais. Tá ok? Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.